A psicologia brasileira tem um longo passado, que se inicia com os primeiros movimentos de formação da nossa nação. Considerando as ideias e práticas de atenção à saúde psicológica e das relações humanas já realizadas pelos brasileiros, o Brasil pode dizer que tem uma psicologia desde seu nascimento. Mas como ela se desenvolveu? Quais foram os acontecimentos decisivos para a constituição da moderna psicologia brasileira? Esta é uma longa história que começa no Brasil colonial, passa pela independência, pela formação da República e pela criação oficial da psicologia como profissão. A psicologia brasileira acompanhou as transformações políticas e sociais da nação e constitui-se junto do Brasil. Eu te convido a seguir com a gente nessa visão panorâmica de quase 500 anos de história da psicologia brasileira. A partir do ano de 1530, o território da América do Sul começou a ser colonizado pelo Reino de Portugal, iniciando um longo processo de intensa miscigenação entre os povos indígenas que já habitavam o local, os africanos escravizados trazidos pelos europeus, os próprios portugueses, além de viajantes, comerciantes e imigrantes de diferentes partes do mundo que se estabeleceram no país. Com o convívio por vezes pacífico, mas frequentemente violento, esses grupos se viram diante de visões de vida e de mundo variadas. Suas diferentes culturas acabaram se misturando e se adaptando para aquela realidade, em um processo que recebe o nome de indigenização. Com essas misturas, surgiram novas formas de entender os fenômenos psicológicos e psicossociais. As religiões e cultos de origem africana marcaram a sociedade brasileira desde o período colonial e se misturaram com elementos das culturas ameríndia e cristã ocidental. As três culturas contribuíram para o compartilhamento de conhecimentos e práticas socioculturais psicológicas entre as populações mais pobres. Em 1822, com o imperador Pedro I assumindo o poder, o país se tornou politicamente independente, e essa independência promoveu a reorganização política, social e cultural do Brasil. Nesse processo, foram criadas escolas de nível superior, academias, sociedades científicas e bibliotecas. Em 1832, foram organizadas faculdades de medicina e de direito, e foi nas teses produzidas pelos estudantes desses locais onde apareceram as primeiras abordagens científicas da psicologia brasileira. Os profissionais da medicina eram generalistas e priorizavam a chamada medicina familiar, ou seja, tratavam os membros do grupo familiar como clínicos, cirurgiões ou parteiros. Dessa forma, eles também exerciam a função de conselheiros, sendo consultados sobre dificuldades domésticas e problemas de saúde física, bem como questões de saúde mental. Eles desempenharam um importante papel, não só como profissionais da saúde, mas também como veículos de transmissão de cultura científica e na orientação da população sobre hábitos de higiene física ou mental. Após a inauguração do primeiro hospital psiquiátrico do Brasil em 1853, o Hospício Pedro II, a abordagem organicista da psiquiatria se fortaleceu. Foram criadas nas faculdades de medicina as cadeiras de psiquiatria higiênica, psiquiatria clínica e de doenças mentais, em associação às cadeiras já existentes de medicina forense. Elas marcaram o começo da organização do campo da psiquiatria brasileira. Quem fazia esses cursos estudava principalmente os psiquiatras franceses, que eram adeptos do internamento de indivíduos que sofriam de doenças mentais em hospícios. Esses médicos acreditavam que a loucura tinha causas tanto físicas quanto morais. Os tratamentos incluíam a disciplinarização do doente, rotinas rigorosas nos hospitais e atividades para controlar as emoções e os sentimentos. Apesar de ainda não existir a psicologia científica, já existia uma psicologia no Brasil. É que em 1854 é publicado na Bahia o livro Investigações em Psicologia, pelo Dr. Eduardo Ferreira França, um dos primeiros livros escritos nas Américas que contém a palavra psicologia no título. Com o estabelecimento do regime republicano em 1889, ampliou-se a consciência entre as elites brasileiras da necessidade de expandir e modernizar os sistemas públicos de educação e saúde no país. Interessados em entender mais a respeito desta nova ciência chamada psicologia, médicos, professores e outros intelectuais brasileiros visitaram laboratórios de psicologia na Europa. Ao retornarem ao Brasil, alguns deles quiseram trazer os conhecimentos que lá adquiriram, e assim foram alguns dos responsáveis pela criação dos primeiros laboratórios de psicologia que se associavam a instituições de saúde mental e educação. O primeiro laboratório foi inaugurado no Rio de Janeiro, no Pedagogium, em 1906, pelo médico brasileiro Manuel Bonfim,
com a colaboração de Maurício de Medeiros e de Alfred Binet. Bonfim conduziu estudos em psicologia e educação sobre o uso de testes mentais nas escolas. O segundo laboratório de psicologia foi desenvolvido na Escola Normal de São Paulo, no ano de 1913. Nessa unidade eram feitas pesquisas sobre o raciocínio, o grafismo, memória, cinética, tipos intelectuais e a associação de ideias em crianças. A instituição foi dirigida pelo especialista italiano Ugo Pizzoli, que lá lecionava cursos com exames físicos, antropológicos, filosóficos e psicológicos. Quando Pizzoli retornou à Itália, os professores Lourenço Filho e Noemi Silveira se tornaram responsáveis pela gestão do laboratório. A dupla promoveu pesquisas sobre testes de desenvolvimento mental, investigações sobre o brincar, a leitura e a influência dos filmes nas crianças, entre outros. Eles também criaram um novo teste para avaliar a maturidade necessária à aprendizagem da leitura e da escrita, o teste ABC. Em 1908, o governo da França criou o Agrupamento de Universidades e Grandes Escolas na França para Relações com a América Latina, sob a direção de Georges Dumas. O objetivo era promover conferências de professores franceses pelo continente, incluindo o Brasil. Esses eventos tiveram como foco a abordagem da psicologia patológica, onde eram apresentadas razões científicas para explicar fenômenos considerados místicos dentro das religiões brasileiras mais populares. Dumas também foi responsável pelo grupo de cientistas franceses que inseriu a psicologia, as ciências sociais e a antropologia como áreas de estudo nas universidades brasileiras do Rio de Janeiro, em 1920, e de São Paulo, em 1934. Em 1929, foi criado o Laboratório de Psicologia na Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Belo Horizonte, sob a direção de Helena Antipoff e a presença do psiquiatra francês Théodore Simon. Em 1931, um serviço de psicologia aplicada associado à Direção-Geral do Ensino foi instalado em São Paulo, sob a direção de Noemi Silveira Rudolfer. Helena Antipoff e Noemi Rudolfer foram exemplos de novas lideranças da educação no país, que promoveram o papel da psicologia como a mais importante entre as ciências da educação. Elas diziam que essa ciência poderia ajudar a entender a criança ou adolescente, e seus trabalhos introduziram inovações na pesquisa e na prática da psicologia na educação. Elas dirigiram em Minas Gerais e em São Paulo pesquisas em psicologia educacional ao longo das décadas de 1930 e 1940, com o objetivo de estudar o desenvolvimento mental, as atitudes e os interesses da criança em idade escolar. Os laboratórios de psicologia que coordenaram foram ao mesmo tempo entidades de pesquisa e instituições prestadoras de aconselhamento psicológico às famílias de crianças e jovens da sociedade urbana brasileira. Na época, também foram criados estabelecimentos médico-pedagógicos, onde serviços de acolhimento e de cuidado com a saúde física e psicológica de crianças e adolescentes eram oferecidos por psiquiatras e educadores. No ano de 1925, em Pernambuco, o psiquiatra Ulisses Pernambucano criou o Instituto de Psicologia de Recife, um serviço público dedicado à orientação psicológica e seleção profissional. Pernambucano realizou estudos sobre o vocabulário das crianças em idade escolar, sobre o desenvolvimento de técnicas projetivas e outros estudos experimentais. Também foi criada uma escola para crianças anormais, ligada à Escola Normal de Recife. Em Salvador, se destaca o trabalho de Isaías Alves, que havia estudado com Edward Thorndike e obtido um mestrado em psicologia na Faculdade de Professores da Universidade de Colômbia. Ainda nos anos 1920, ele ensinou sobre psicologia educacional na Escola de Formação de Professores da região e orientou professores do ensino primário no uso de testes mentais. Ele foi responsável pela primeira adaptação da escala de inteligência Binet-Simon para a população brasileira. Alguns anos depois, Alves se mudou para o Rio de Janeiro e assumiu a diretoria do Serviço de Testes e Medidas, ligado à Escola de Formação de Professores local, renomeada Instituto de Educação. A partir da década de 1940, o trabalho desses pioneiros na psicologia aplicada resultou na criação de cursos e cargos em psicologia nas universidades brasileiras. Com o trabalho conjunto de educadores e psiquiatras, a profissão de psicólogo começou a se concretizar. Os psiquiatras contribuíram com o conhecimento das doenças mentais de um ponto de vista psicopatológico. Por outro lado, os educadores contribuíram para o tratamento de transtornos psicológicos nas crianças usando técnicas educativas e de aconselhamento. Ambos também conheciam os trabalhos de Sigmund Freud, cujas ideias chegaram ao Brasil no final do século XIX, por meio do psiquiatra brasileiro Juliano Moreira.
A psicologia aplicada da época era uma combinação de diagnósticos e tratamentos da medicina e de procedimentos educacionais que promoviam a adaptação da criança com dificuldades cognitivas e educacionais à família, escola e ambientes sociais. Durante as décadas de 1950 e 1960, muitos livros de referência e manuais de psicologia norte-americanos foram traduzidos e passaram a circular no Brasil. Assim, essas teorias foram se tornando cada vez mais populares. Estas obras tomaram parte do espaço ocupado pelas teorias europeias, que até então eram as dominantes. Essa mudança favoreceu a difusão de teorias comportamentais e fortaleceu a psicologia social como um campo que melhor explicaria as desigualdades sociais e os conflitos da sociedade brasileira. Os serviços de psicologia aplicada foram expandidos nos centros urbanos e o uso de técnicas psicológicas de intervenção nas relações humanas cresceu de forma constante nas empresas, escolas e instituições de saúde mental. Em 1953, um grupo de profissionais que já trabalhavam com psicologia enviou uma mensagem ao ministro da Educação pedindo a regulamentação da profissão de psicólogo. A psicologia tinha uma demanda crescente, então eles sugeriram a criação de um bacharelado e uma licenciatura em psicologia. O projeto só virou realidade quase 20 anos depois, em 1962, com a aprovação da Lei 4.119. Conforme essa lei, os psicólogos foram autorizados a utilizar métodos e técnicas psicológicas para a realização de diagnósticos psicológicos, fornecer seleção e orientação profissional, aconselhamento psicopedagógico e trabalhar pela solução dos problemas de adaptação vivenciados por crianças, adolescentes e adultos. Após a promulgação da lei, a psicologia profissional começou um período de rápidas e importantes transformações. Em 1971, foi criado o Conselho Federal de Psicologia, com a função de orientação, disciplinamento e controle do exercício da profissão de psicólogo no país. O Código de Ética foi aprovado 4 anos depois, em 1975. Já em 1982, o Conselho cria a revista Psicologia, Ciência e Profissão, que servia como um veículo para a atualização dos profissionais em todo o país. Em 2001, é criado o SATEPS, Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, um sistema de certificação sobre a qualidade de testes e instrumentos psicológicos. Em 2006, é criado o CREPOP, Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas, para promover uma melhor qualificação do trabalho de psicólogos na implementação de políticas públicas. Atualmente, existem mais de 500 cursos de psicologia no Brasil, com mais de 360 mil psicólogos registrados, numa proporção de um profissional para cada 579 habitantes, o que coloca a psicologia como uma das ciências e profissões mais importantes para a transformação social do nosso país. A psicologia no Brasil passou por várias fases e transformações. Pode-se dizer que ela já existia desde o início da composição do país, ainda no período colonial, e foi se transformando conforme o Brasil se modernizava. Apesar da importância e relevância da psicologia para a sociedade brasileira, ainda existe um longo caminho de transformações. A psicologia pode exercer um importante papel num Brasil mais justo e igual, e vem atuando na defesa dos direitos humanos e da inclusão social. Agora, é hora de se juntar a estas lutas e conquistas e esperar o que o futuro reserva para a psicologia brasileira.